Canal Caixa Preta da Teologia, é o canal que vai trazer informações privilegiadas. Hoje eu quero falar sobre os jovens do Pentecoste. Você sabe que o Pentecoste conseguiu mudar a história de muita gente. Pedro, depois do Pentecoste, nunca mais foi o mesmo. Engraçado é que resolveram matar Pedro na hora errada. Se tivesse matado Pedro lá atrás, estava certo. Mas resolveram matar Pedro depois do Pentecoste. Aí não deu certo. Diz a Bíblia que apareceu, ele estava já para morrer no outro dia, ele foi dormir. Porque quem tem Pentecoste tem tranquilidade, tem paz. Você vê um pessoal que não tem paz para nada, é porque está faltando Pentecostes. Diz o texto que ele está dormindo, sabendo que ia morrer no outro dia, e o anjo aparece e fala, olha, é o seguinte, você vai ter que calçar as suas sandálias, você vai ter que se calçar, você vai ter que cingir, você vai ter que colocar a capa, e que calçar as sandálias representa se preparar para o chamado. Paulo vai dizer calçar dos pés na preparação, cingir os lombos é colocar um cinto para não tropeçar, e colocar a capa é estar vestido, agora está revestido. Tudo bem, Pedro sai e as portas vão se abrindo. Não tem porta fechada para quem está no Pentecostes. Tudo bem, mas isso é coisa do adulto. Mas eu quero falar sobre jovens. Por quê? Porque a história do adulto é interessante, a maioria das vezes as pessoas conhecem. Mas eu quero dizer que quando Pedro prega no dia de Pentecoste, ele faz uma ligadura de mensagem. Ele liga aquela mensagem do Pentecoste com a profecia de Joel. Em Atos capítulo 2, versículo 17, diz assim, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A palavra derramar aqui é entornar para esburrar. Crente que está cheio de Pentecoste, ele se enche e esburra, quem está do lado recebe. Quem está do lado enche, quem está do lado nota, quem está do lado é impactado. Ou seja, o Pentecoste é para impactar, é para incomodar, é para fazer quem está do lado sentir também. Mas ele faz um relato, o derramamento vai vir sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens ou mancebos terão visões. Então nós temos aqui homens que têm visões, que o jovem Ezequiel, visões de Deus, o jovem Daniel, visões de Deus. Quem está cheio do Pentecoste tem visões espirituais, vai enxergar mais do que outros enxergam. É interessante que quem estuda grego bíblico sabe que a palavra jovem significa aquele que tem asa curta, vai fazer grandes voos, representa uma ave. E as melhores aves são aquelas que têm olhos laterais, que conseguem enxergar o que ninguém enxerga. Deus vai levantar uma geração que vai enxergar longe, vai voar longe e vai conseguir ser cheio do Espírito Santo, impactar uma geração. Glória a Deus. O segundo jovem que eu quero falar hoje aqui, eu chamo de os coveiros, jovens coveiros. Por quê? Pedro cheio do Espírito Santo, Ananias e Safira. Era o joio que era para ser colocado no trigo. E olha que interessante, diz a Bíblia Sagrada que o diabo foi semear o joio. Ananias e Safira. Mas Pedro está cheio do Espírito Santo, Pedro está acordado. Diz a Bíblia que Pedro falou, tu vai morrer. Diz o texto sagrado que primeiro morreu Ananias e caiu morto. E aí a Bíblia diz que os jovens pegaram, levantaram o sepulcro e transportaram para sepultar. Atos capítulo 5, versículo 5. Faz questão de ler o texto. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos que souberam disso. E levantando-se os moços, cobriram-no e transportaram para fora e o sepultaram. Deus vai levantar uma geração que vai tirar cadáver do templo e vai tirar para fora. Deus está levantando uma geração que está entendendo a mensagem profética, que está entendendo a mensagem revelada e simplesmente vai tirar cadáver do templo. Jovens do Pentecoste, jovens que vão tirar cadáver do templo. Tem mais? Tem. Jovem que tem algo a dizer. Eu achei interessante. Atos capítulo 23. Paulo agora está preso. Diz a Bíblia Sagrada que os judaizantes fizeram um voto que não ia comer nem beber antes que, só depois que morresse Paulo. Eles iam matar. O voto era, vão matar Paulo para depois comer. É interessante que o texto fala sobre um jovem que estava atento, que estava preocupado com a causa do mestre, a causa do reino e a causa missionária. Isso me chama a atenção. Diz o texto sagrado
que esse jovem descobriu aquela conspiração contra Paulo e ele fala a Paulo, ele sabe o que fazer, a hora certa de fazer, ele tem entendimento, ele consegue entender, vai até Paulo, ele está no tempo certo. Olha que interessante. E aí nós temos uma mensagem. Paulo viu que aquele menino era bom, sabia lidar com situações, com contexto. O que Paulo fez? Atos 23, versículo 19. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo sabido da cilada, foi e entrou na fortaleza e avisou a Paulo. Chamando Paulo dos centuriões, disse: leva esse moço ao comandante, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Jovens que têm mensagem, jovens que têm conteúdo, jovens que têm o que fazer, jovens que têm o que falar, e sabe falar. E aí nós temos uma mensagem. Tomando ele, pois, levou o comandante e diz: o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença esse jovem, esse moço, que tem alguma coisa a dizer-te. Jovens que têm mensagem, jovens que têm conteúdo, jovens cheios de mensagem. Acabei de falar do joio e do trigo. Qual a diferença do joio para o trigo? O joio tem muita casca, não tem conteúdo. O trigo tem conteúdo. Jovem trigo, jovem que tem conteúdo. Deus está levantando uma geração que tem conteúdo, que está atento, que sabe o que dizer, sabe o que falar. E o que ele vai falar vai fazer a obra e adiante. Meu Deus, jovens do Pentecoste, Atos capítulo 21, versículo 8. Partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas, virgens, que profetizavam. Meu Deus, elas eram conhecidas como santidade, guardaram a virgindade, guardaram pudor, guardaram valores espirituais, e elas eram conhecidas como profetizavam. Meu Deus, jovens que profetizavam, jovens que tinham santidade, jovens que tinham uma vida espiritual. Meu Deus, isso me chama a atenção. Agora Paulo, ele me dá um susto. Ele faz a primeira viagem missionária, ele faz a segunda viagem missionária, Deus lhe comunica que ele haveria de pregar em Roma. E o que ele faz? Ele fala, sabe uma coisa? Eu vou recarregar as baterias. Nossa geração do celular, eu vou dar uma carga. O que ele faz? Atos capítulo 20, versículo 18. Porque Paulo havia determinado passar de largo de Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressar para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, se fosse possível. Paulo falou, vou para Jerusalém, eu vou para o dia de Pentecoste. E aí ele vai para o Pentecoste, ele chega na festa do Pentecoste, 7 dias de oração e jejum, e agora ele vai ser preso, agora ele vai ser espancado, ele vai para Roma. Diz a Bíblia que lá em Roma ele consegue pregar para toda a guarda pretoriana. Quem consegue carregar as suas baterias no Pentecoste consegue enfrentar pancada, consegue enfrentar dias maus e consegue influenciar. Ele consegue pregar para toda a guarda pretoriana, 16 mil soldados que rodam o mundo todo. Saindo do Pentecoste, tem o Evangelho a todas as nações. Que Deus nos ajude a estarmos, aqueles que não são jovens, Paulo e Pedro, mas no Pentecoste. E os que estão no Pentecoste são jovens, jovens do Pentecoste. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a não perder o Pentecoste. Caixa preta, informações privilegiadas. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Pentecoste, o fogo que não se apaga.